deputado estadual Neilton Diógenes para falar mais sobre o acordo firmado para viabilizar o retorno aí das promoções, né, dos policiais militares, dos praças. A gente convidou também o deputado Coronel Azevedo, mas ele não conseguiu chegar aqui a tempo. Deputado, boa noite para o senhor. Primeiramente, o que é que foi acordado e qual foi a solução legislativa criada aí, né, para garantir aí essas promoções? Boa noite. Olha, boa noite a todos os ouvintes aí. Um dia importantíssimo para os praças, né, militares, Corpo Bombeiro e Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Boa noite aqui à bancada. Estivemos aí reunidos desde as 3 horas junto ao gabinete, junto com o secretário, né, de administração, Pedro Lopes, finalizando aqui os últimos detalhes para ser apresentado a milhares de praças que estavam em frente à governadoria. E eu quero só fazer um momento que a gente viveu hoje. Eu entrei no Corpo de Bombeiro em 2007. Na verdade, iniciei em 2006 o curso e a gente ingressou em 2007. E de 2007 eu passei 10 anos para ser promovido, Gustavo. E eu vinha escutando no rádio e você não tem noção dos milhares, em média aí entre 1.000 homens Corpo Bombeiro, 10.000, 9.000, uns 10.000 homens que fazem praças militares do estado do Rio Grande do Norte. O quanto foi importante a conquista do dia 22 de abril de 2014 da Lei de Promoções de Praças, do quadro de militares da Polícia e do Corpo de Bombeiros. O subsídio que é atrelado. Naquele tempo a gente fazia, vocês se lembram de dias e noites dormidos ali, buscando essa valorização profissional. E aquela inquietude daquela massa que estava vivendo ali, querendo o aumento, querendo a implementação do intertício, né, do abono junto a um salário, e chegou a grande oportunidade de fazer uma negociação de plano de cargos e carreiras do quadro de praças militares. E foi conseguido. O que aquela lei estabeleceu para a categoria? Para a categoria, ela deu a decisão definitiva que o soldado seria subtenente ao final de sua carreira. Se não tivesse tido aquela lei, ainda teria soldados hoje fazendo 15, 18 anos para se tornar cabo. Então essa lei mudou a vida, porque você imagine hoje no salário de um soldado de R$4.000. Que é 20% do que ganha. E você imagine que ele vai terminar como sub a 15 mil. Com um salário de R$15.000. Então você foi muito feliz. Então você disse a mim, naquela época, eu soldado, que eu no futuro, a cada 4, 8 anos, que eu passei 4, mas não teve vaga. Aí eu passei 8, aí eu fui cabo. Mas que com a lei, aos que ingressaram depois da lei, com 4 ele foi cabo. Com mais 3 ele foi terceiro sargento. Com mais 3 ele foi segundo sargento. Com mais 3 ele foi primeiro sargento. E na prerrogativa hoje, da lei criada, restituída hoje, ele vai passar ali no quadro de primeiro sargento, atendendo um pré-requisito de 24 anos na corporação para ser subtenente. Aquela lei de 2014, qual era a relação dela, em 2014, essa que o senhor está mencionando, qual era a relação dela com as conquistas salariais dos oficiais? Olha, na Polícia Militar nós temos as duas formas de ingressão nela. Você entra no quadro de oficiais e entra no quadro de praça. O que nós estamos discutindo e o que foi acabado pelo Ministério Público e Tribunal de Justiça foi praças. Nós não discutimos hora nenhuma, durante esses 32 dias que essa lei se acabou, oficiais. A prerrogativa era de praças. Praças. Por quê? Dentro do quadro do Corpo de Bombeiros, por exemplo, que é um quadro que a gente conhece afinco, 1.065 vagas. Nós temos 812 praças, 196 oficiais. No quadro de praças... Ou seja, dá 4 praças para um oficial. No quadro de praça do Corpo de Bombeiros, nós temos 56 vagas para todos, de cabo a subtenente. No quadro de oficiais, que é 96, nós temos 86 vagas. Então, quer dizer, o oficial, ele tem uma ascensão
porque ele tem a competência da vaga. Já no quadro de praças, por não ter a vaga, ele não era ascensão. Ele não tinha. Como é que eu vou botar um cabo se não tem a vaga de cabo? Como é que eu vou botar um... Deixa eu só lhe perguntar, eu tenho duas perguntas para fazer ao senhor. O soldado, ele tem uma função específica. Sim. O cabo, ele tem outra função específica. Sim. Hoje nós temos segundo sargento fazendo serviço de soldado. Ou não? Não, eu diria que não. Eu diria que, veja bem, a promoção, ela é também correspondente sobre função. Nós temos um soldado que ele entra ali naquela vida militar sobre uma disciplina e uma hierarquia. Quando você sai cabo, você já toma de conta ali de um pequeno setor. Você já é responsável por uma área determinada de seu controle. Às vezes envolve dois soldados, 3 soldados, 4 soldados. Quando você sai sargento, você já tem a capacidade de fazer frente a uma guarnição. Então, a guarnição que é responsável por uma área, por uma viatura, por um serviço específico. Quando você sai subtenente, você já é subcomandante de uma guarnição, de um quartel. Então, as áreas também são específicas. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta, senhor. O senhor, paralelamente a isso, o senhor é um empresário de sucesso no Alto Oeste, o senhor trabalha com internet e tudo. O senhor sabe o que é custo? Muito. O senhor, como empresário, o senhor sabe o que é custo. E como é o custo disso? O custo é o seguinte, hoje na prerrogativa, eu gostei muito da sua fala, é importante que se diga o seguinte, são 2 portas de entrada para o militarismo. Mas é interessante que os pré-requisitos, eles são os mesmos. Você escolhe para ser praça ou para ser oficiais. Isso tem que se deixar claro. Sobre o nível superior, sobre a habilitação, sobre a capacidade psicológica, todos o TAF, só tem uma formação. A formação, que aí a formação de um oficial, ele tem um tempo maior e o praça tem um tempo menor. Isso é fato. E agora é o direito. E agora também a formação em direito é obrigatória para ser oficial. Né? Mas quando você ingressa, de verdade, qualquer um, como eu ingressei, isso eu posso falar com propriedade, quando eu ingressei, nós visamos primeiramente aquele salário inicial. E não importa a atividade fim ali que for nos dada. O importante é que a gente tenha essa capacidade de recebimento, porque é para isso que a gente faz um concurso. Mas, de verdade, hoje, o motivacional de você ser um militar no Rio Grande do Norte é a lei de promoções. E com esses 32 dias que a instituição ficou sem essa lei, eu tenho certeza, no meu íntimo, me lembrando de mim, o quanto eu sonhei para ser cabo, quantas noites mal dormidas todos esses militares viveram. Por quê? Eles têm um mês. Nós temos promoções que isso tudo foi discutido e em abril no dia 21 de abril, no dia 25 de agosto e no dia 25 de dezembro. Então essas promoções, olha, se você perguntar quem vai ser promovido em 25 de agosto, todos eles já sabem. Porque é antiguidade e merecimento. Quando você tira aqueles que vai ser, aí eles já fazem a outra filinha de dezembro. E assim faz a de abril. Então, todos nós militares hoje da ativa, se você perguntar, você é o quê? É segundo sargento. Quando é que você vai ser primeiro sargento? Ele sabe o mês e sabe o ano. Isso era uma conquista. Ou seja, você tinha um plano de verdade de carreira. Isso, você sabia. E vai ter de volta? Hoje foi apresentado e validado, porque as associações... Eu quero aqui parabenizar todas as associações, né, as pessoas que participaram ativamente, inclusive o Coronel Azevedo, o Sargento Gonçalves, o vereador Eliabe, todos os presidentes de associações que participaram ativamente da negociação, da inquietude das propostas que vinham tanto do comando quanto do governo, e que nós chegamos hoje a um denominador acessível. O único, eu acredito assim, que tivemos algumas vantagens, inclusive, por exemplo, hoje eu estou muito feliz, viu, Gustavo? A governadora não traiu esse pessoal quando ela não recorreu? Olha, eu não... Assim, o senhor é da base do governo, mas por que ela não recorreu? Ela foi intimada, inclusive, pessoalmente. O que é que levou ela a dizer assim, não, vamos... Eu vou responder perguntando. Hoje eu pergunto a todos que fizeram essa luta, encamparam, se não viveram o mesmo momento em 2014. Se não foi tão quanto a mesma vitória. Porque não estaria nem na prerrogativa de não ter tido
mantido aquelas promoções, mas sim o que seria para frente. Você encontrar um sargento que não sabia o dia que ele ia ser subtenente, encontrar um soldado que não sabia se ele ia conseguir mais ser cabo. Eu diria que hoje nós vivemos uma luta de uma grande vitória. E ainda por cima, eu ainda fiquei mais feliz, porque há um ano, Gustavo, você imagina que o Corpo de Bombeiros ele só tinha um pré-requisito de 1.065 vagas. Então, dentro das deliberações, ele não podia promover mais, porque tinha quadros que não tinham a vaga seguinte e ele não conseguia ir a mais além. E a gente conseguiu, dentro dessas conquistas de hoje, implantar 300 vagas dentro do Corpo de Bombeiros. Um ano que eu lutei por isso, falando com a governadora, falando com o secretário de Planejamento, falando com o Coronel Araújo, falando com a Larico, falando com o Coronel Monteiro, sendo cobrado pela instituição. E hoje, com a validação dessa minuta que chega à Assembleia, sobre uma prerrogativa do nosso presidente dizer que até segunda-feira, se chegar, vai a um colegiado de líder pós a Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, e nós já votaremos ela na quinta-feira. Então, isso fecha assim com chave de ouro uma grande luta do bombeiro, que passará de 1.065 vagas para 1.365 Quais vagas. Quais foram os outros pontos que foram definidos nesse acordo de hoje? Ficou Estão atrelados, por exemplo, os praças aos oficiais. São coisas distintas. Eu sei, mas no plano de salário, um soldado ganha uma porcentagem do. Porque o que os oficiais queriam que tivesse meio que duas coisas diferentes. Mas são associações diferentes e são classes diferentes. A classe dos oficiais, é a mesma polícia. Isso, é a mesma polícia, e sobre uma prerrogativa dos oficiais ter o comando da instituição. Né? E diga-se de passagem, os oficiais são os comandantes dos praças. Então isso é hierarquia. Agora, as lutas, elas são travadas mesmo dentro de sua classe. Nenhum praça, com certeza, não vai assim oportunamente querer algo melhor para o seu oficial. Ou vice-versa, o oficial querer por praça, porque eles têm as lutas em consequência da classe dele. Por exemplo, nós temos um plano de salários que tem 10 níveis. O primeiro momento que você entra como coronel até o nível 10 de coronel, é de 23 mil para 29 mil. Do mesmo jeito, do soldado de 4 ali para 5.500. Então, são dois tipos, a horizontal e a vertical. Seria isso? Eu atribuo essa grande força dos praças sobre o quantitativo. Porque você imagina que quem garante a segurança? 82% do corpo de bombeiro é praça. 82%. E da polícia, se você for olhar um percentual, vai dar uma média de 80% ser praça. E o praça, se você vai encontrar ali na rua, você vai encontrar um oficial para um comando de uma área, especificamente em um local restrito. O praça vai estar na viatura, o praça vai estar na praça. O que muda no acordo de hoje para o que tinha na lei de 2014 que foi derrubada? Não encontrei muitas mudanças. Algumas percas pequenas de meses sobre a prerrogativa de tenente, de subtenente. Porque as turmas de 2009, 2010 e 2011, elas receberam ali um tempo maior de espera para completar os 24 anos como primeiro sargento para sair subtenente. Mas nada que a gente não possa comemorar. E quais os próximos passos para esse acordo ser validado efetivamente? Foi validado pelas associações na reunião com o secretário, foi levado à plenária, né? Onde estavam lá milhares de policiais militares e bombeiros militares, validado, acordaram que aceitam a proposta. Aí agora o governo vai preparar toda a minuta do projeto. Pedro Lopes, o secretário, acredita que até sexta possa concluir o que foi decidido hoje. Para enviar para a Assembleia. Para enviar para a Assembleia, e o nosso presidente, Ezequiel, garantindo que até segunda, se chegar, a gente tramita para votar na quinta-feira. Vamos falar de coisas mais indigestas agora, que a gente tava muito bozinho. O senhor é de qual grupo hoje? O senhor está com o prefeito Alisson, o senhor está no grupo da governadora com o Cadu. O que é que o senhor pensa para 2026? Porque o senhor é candidato à reeleição. Gustavo, eu sempre queria responder essa pergunta, porque você sempre pergunta o que eu tenho no governo e eu sempre sei que eu não tenho nada. É mesmo? Eu não tenho nada. Bom pro governo, eu não sou bom pro governo. Eu tenho um propósito dentro de mim de fazer a política
de onde eu saí, a forma como eu inseri na política, eu não venho de família política, que eu não sou político, eu entrei na política como vice-prefeito de Apodi em 2020 para assumir uma gestão em 2021. Já em 2022 a gente foi candidato para assumir ser deputado agora em 2023. Nunca um parente meu foi político, nunca um parente meu foi candidato. Então assim, ao ingressar na política, tanto como vice-prefeito, que a gente fez várias ações importantes para o município de Apodi, como também agora como deputado. Então, administrativamente, eu fiz questão de fazer essa reunião com o Fátima agora, semana passada, eu acho que foi quinta-feira, com mais de 2 horas, explicando a Fátima da seguinte forma: administrativamente eu sou Fátima, porque eu preciso que o hospital mantenha a ampliação das cirurgias eletivas em Apodi, eu preciso que Apodi tenha o olhar diferenciado junto a uma UTI móvel que vai ser destinadas agora mais de 15 UTIs dentro do estado, eu preciso que a gente volte dentro da prerrogativa de uma delegacia regional de 24 horas para que a gente não tenha toda aquela área descoberta entre Caraúbas, Apodi, Felipe Guerra, Rodolfo Severiano Melo, levando uma pequena ocorrência para fazer um flagrante em Pau dos Ferros. Então precisa abrir essa delegacia lá. A gente precisa dar continuidade a um sonho que é de Apodi, de climatizar todas as escolas do estado, e a gente está conseguindo fazer isso no Antônio Dantas, que é a maior, no segundo a maior, que é o Zenil da Gama. Eu preciso que a gente receba o pagamento das emendas, Gustavo. Tá sendo paga? A gente consegue pagar as emendas porque é a entrega ali ao prefeito que consegue dar uma resposta ao cidadão. Então eu consigo dizer a Apodi que a Apodi tem um deputado, eu consigo dizer à minha região que nós temos ações específicas prontas, inclusive a maior obra de Apodi. Gustavo, nos primeiros 4 anos de Fátima, sabe o que ela deixou em Apodi? Nada. Eu acho nos 7. Nada. Mas aí nos 7. Não, mas aí nos 7. Aí Neilton chegou deputado. Nós instituímos o bombeiro, tá lá o bombeiro militar. E a gente já está trabalhando para levar o bombeiro para Santa Cruz. Não precisa eu dizer. O senhor ganhou a campanha lá em Santa Cruz. Aí nós temos que levar o bombeiro para Santa Cruz. O senhor falou que administrativamente está com Fátima. Eleitoralmente. Não, politicamente nós temos um grupo forte, um grupo que está aí. Eu gostei muito da entrevista de Alisson aqui. Ontem ele me ligou e eu disse a ele: parabéns pela entrevista. É uma condução boa e uma sinalização de que você está pronto. E é um nome jovem, é um nome novo e é um nome clamado pelo povo, não é eu que estou dizendo. Então, basicamente, eu estou no PP. Apoiaria Fátima para o Senado e Alisson para o governo? Não, eu acho que essa prerrogativa ainda não está decidida. Está decidida sobre a ótica de ver Alisson candidato, que é de vontade da federação, e seguimos junto aqui, porque eu faço parte do PP. Como é que o senhor avalia o governo Fátima? Eu avalio que um governo que hoje a gente pode dizer o seguinte: eu, da prerrogativa de deputado, consegui ter alguma coisa pontual para apresentar vindo do governo, através da fundação, através da Secretaria de Saúde, através da Secretaria de Esporte, através do mandato com as emendas ali sendo pagas. Eu acredito que, ao meu ver, para mim, eu consegui dar uma resposta, mas está muito além. Inclusive, quando você pega, a gente teve na Assembleia agora a visita do secretário de Saúde, a visita do secretário de Planejamento, o próprio Cadu, mostrando os números, e esses números a gente às vezes fica querendo entender. Dentro disso do avanço. O Cadu apresentou um aumento de gasto de 15% no começo desse ano. Como é que o senhor vê, com todas essas promoções, como é que vai ficar essa questão aí, já que o Estado está acima da lei de responsabilidade fiscal? Olha, eu tentei de todo jeito fazer uma pergunta a Cadu, mas não consegui, porque o coronel não fez tanta pergunta a ele que eu tinha que coronel? Coronel Azevedo, que é o presidente da Comissão de Finanças. Eu faço parte da presidência, eu faço parte da Comissão de Finanças e da Comissão de Justiça, Constituição e Justiça. E eu ia só perguntar a Cadu, que eu também acredito que seja uma inquietude também de quem quer ver a resposta da falta de medicamento na Unicat, de uma melhor assistência na saúde, do melhor melhoria da própria estrutura da educação, entre outros. Se existir alguma participação do governo federal que a gente pudesse contar com um recurso extra. Porque o recurso que está lá apresentado, o recurso que está planejado, é aquele recurso mínimo que vai continuar do mesmo jeito que está.
Muito obrigado aqui ao deputado Neilton Diógenes, esteve aqui com a gente, conversou um pouquinho, né? Veio para falar sobre. E Gustavo não deixa passar nada. Né? Ligeiro, Gustavo ligeiro. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado. Mas fala bem, viu? Muito. Escorregadinho. E também, como Alisson, tomar água de chocalho. 7h31. Muito obrigado a você, ouvinte aqui da